Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele lá em Atos 20, ele já tinha falado alguma coisa neste sentido do testemunho. Versículo 33, Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis. Olha mais uma vez a expressão aqui, vós mesmos sabeis. Que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Agora, se Paulo fosse um crápula, se Paulo fosse um aproveitador, se Paulo fosse um desses aí que você vê na TV, que estão de olho no dinheiro do povo, eles não iam chorar de saudade de Paulo. Eles iam falar: oh, vai tarde, vai logo, Paulo, porque eu não aguento mais dar dinheiro para você, Paulo. Mas ele não pedia dinheiro para ninguém. Ele trabalhava com as próprias mãos para não ser pesado aos irmãos. Ele não ia visitar as assembleias pensando em ganhar dinheiro. Não ia, não. Ao contrário, quando nós voltamos aqui para Tessalonicenses 2, nós vamos encontrar que ele vai falar também do trabalho. Deixa eu achar o versículo aqui, o 9, né? Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, eu fico imaginando assim, Paulo, visitando essa assembleia, ele ficava vários dias em cada lugar, porque naquele tempo não tinha como se pegar um voo e visitar vários lugares, né, no mesmo dia. Ele precisava ficar vários dias no mesmo lugar. Então ele devia levar consigo as suas ferramentas de trabalho. Quais eram? As ferramentas de um que trabalha com costura, com tesoura, agulha, fio, né, para fazer tenda. Porque esse era o trabalho dele, fabricar tendas. Então ele não ficava o dia inteiro pregando, ele não ficava o dia inteiro, a noite inteira pregando. Ele certamente deixava para trabalhar nas horas vagas das pregações, das reuniões da igreja local, da assembleia local e das pregações em espaço público, que ele fazia muito isso. E aí, quando dava um tempo, ele se recolhia lá com seus tecidos e agulhas e tesouras e começava a cortar lá os tecidos e costurar e fazer tudo o que precisava fazer. Então, esse Paulo não estava de olho gordo nas ovelhas. E ele mostra muito bem o tipo de caráter dele quando ele vai no versículo 7, depois ele fala no versículo 6, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Servos pesados como? Pedindo dinheiro, pedindo manutenção. Irmãos, vocês poderiam contribuir para o trabalho, vamos fazer uma... Não. Veja bem, era diferente no caso de Corinto, na igreja de Corinto, onde ele instruiu os irmãos a fazerem uma coleta, mas não era para ele, era uma coleta para os santos em Jerusalém que estavam passando necessidades. Porque com a perseguição dos cristãos, muitos perderam tudo. Porque chegava a polícia na casa do sujeito lá, punha ele para fora, prendia o pai de família, ficava a esposa, os filhos, todos à míngua, né? Não tinham o que comer. Então, muitos cristãos perderam tudo com aquela perseguição que houve em Jerusalém. E ficaram passando necessidades. E houve também uma fome grande que foi prevista até pelo profeta Ágabo, que atingiu também os santos em Jerusalém. Então ele fazia
sugeria aquela coleta lá em Corinto, mas para as necessidades dos santos. Não era para comprar carro importado, nem abastecer o jatinho executivo dele para viajar para lá e para cá. Não, não. Isso é o cara da televisão que faz. Mas o apóstolo Paulo não, de jeito nenhum. O apóstolo por excelência, né, vamos chamar assim, aquele a quem Deus confiou o Evangelho, e não só o Evangelho, mas muitos dos mistérios que estavam escondidos em Deus foram confiados a esse apóstolo. Então esse é um exemplo para nós, viu? Quer procurar um exemplo de um cristão? Veja Paulo. Olhe para Paulo, ele tem muita coisa para nos ensinar. E no versículo 7, ele fala de duas outras características que nós encontramos na natureza humana também, que é a de mãe e mais adiante a de pai. Antes fomos brandos entre vós, outra versão, nos tornamos pequenos no meio de vós, outra versão, nos fizemos discretos no meio de vós, como a ama que cria seus filhos. Outra versão diz, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Porque é característico de uma mãe ser mais amorosa com os filhos do que o pai. Porque o pai é homem, né? O homem tem aquela brutalidade natural de ser homem. Não digo que deve ser bruto, né? Mas o homem tem mais força física. O homem, se no meio da noite começarem a dar murro na porta da casa, quem corre lá para ver quem é? A mãe? Não, é o pai. O pai corre lá para ver. O homem que vai lá ver. Ele tem que defender a sua família. Né? Ele que vai se colocar na frente do bandido. Então aqui ele vai falar que foram brandos, como uma ama que cria seus filhos, ou na outra tradução da Bíblia atualizada, como a ama que acaricia os próprios filhos. E no versículo 11, assim como bem sabeis, outra vez aí o como bem sabeis, de que modo vos exortávamos, porque nunca falta necessidade de exortação, não é tudo passar a mão na cabeça, não. Tem a hora da exortação também. Vós bem sabeis como vos exortávamos e consolávamos. Alguém falou aqui de bater, assoprar, né? É exatamente isso aqui, ó. A exortação é bater, e depois a consolação é assoprar. Do modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Então esse caráter duplo que ele tem de mãe e de pai. Mãe para acariciar, para encorajar, para soprar o joelho ralado, e pai para exortar, para dar umas duras de vez em quando. Então ele fazia esse trabalho duplo de pai e mãe no tratamento com os irmãos em Tessalônica. E quando ele fala aqui também no versículo 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. O que são palavras lisonjeiras? Ficar agradando, ficar elogiando, elogios, né, coisa assim. Nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Agora que interessante esse versículo, porque eles bem sabiam que Paulo não usava de palavras lisonjeiras. Por quê? Porque eles escutavam as palavras de Paulo. Então eles sabiam que ele não era um que ficava bajulando eles. Mas o pretexto de avareza, eles não podiam saber. Eles não podiam saber, porque o pretexto de avareza acontece no coração do homem. O seu desejo de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro do outro, tal. Por isso que ele acrescenta aqui, Deus é testemunha. Então eles sabiam muito bem que Paulo não ficava rasgando seda em cima deles. Mas eles não sabiam do pretexto de avareza. Esse Paulo, então, recorria a Deus como testemunha de que ele não era um avaro, ele não era alguém que amava o dinheiro e estava ali para enganar os irmãos, para sugar o que os irmãos tinham. Eu não sei como é que alguém, depois de escutar essas coisas do apóstolo Paulo, consegue ir assistir na TV o cara pedindo dízimo, trízimo, não sei quantos ízimos.
e não percebe. Né? Onde está o desconfiômetro da pessoa? Conta para mim. O que aconteceu? Ficou hipnotizado? Ficou com a mente cauterizada? Ficou anestesiado? Para ver um cara pedindo tanto dinheiro o tempo todo e não desconfiar nem um pouco. E o cara às vezes está sentado num trono de ouro, está viajando de jatinho executivo, de helicóptero, de carro de luxo, com guarda-costas e tudo mais, e não fica nem desconfiado. Liga o desconfiômetro, liga o desconfiômetro. Olha e fala assim, isso aí é um homem a quem Deus confiou o evangelho? Ou é um crápula que está querendo ficar rico às custas das pessoas? Não é? Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.